Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV aqui nos bastidores da Prefácio Studio. Hoje eu tenho orgulho de receber duas celebridades diferenciadas aqui que nunca tiveram esse bate-papo para falar sobre a vida pessoal e também sobre os bastidores da empresa. Guilherme Grácio e Bruno Sarti, da High Class Táxi Aéreo. Pô, celebridade, aí eu gostei, hein? Nós que agradecemos pelo convite. Vai ser um prazer esse bate-papo com você, cara. Vamos nessa, Prazer então. enorme. Bora. Vamos que vamos. Vamos contar um pouquinho da história. Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Que a High Class é uma empresa que traz conexão entre os clientes. Entendeu? Nós surgimos justamente para quebrar paradigma do mercado, que é aquela coisa, não, helicóptero é só para rico, helicóptero é aquela coisa, não, para milionário. Na verdade, não. A gente popularizou um pouco essa experiência, né? Oferecendo parcelamento, fracionando o tempo de voo, que antigamente você voava 10 minutos, mas você pagava uma hora cheia, cara. O táxi antigo era assim, o táxi aéreo antigo. Então, voa 10 minutos, uma hora você vai pagar, não tem conversa. Exatamente. Na verdade, quando a High Class surgiu lá atrás, como nós tínhamos, acho que 22 anos, né? A aviação sempre foi algo um pouco mais engessado. Então, por exemplo, naquela época, você queria alugar um helicóptero, você não entrava no Google, passeio de helicóptero, aluguel de helicóptero, você não encontrava. Então você tinha que ir até o aeroporto, conhecer o piloto, aí no piloto você ia lá, pagava a hora à vista. E antes do voo, não tem dessa de voa, depois paga. Paga e voa. Aí, por exemplo, pré-pago, né? Pré-pago. Quero fazer um voo de 20 minutos com meu filho para conhecer a cidade e tal, não sei o quê. Você paga a hora inteira do helicóptero, vai entrar lá, vai fazer o voo. Então, quando a High Class surgiu, a gente surgiu com outra ideia. Então, vamos levar esse voo pro pessoal, só que vamos parcelar em 12 vezes. E por quê? Se a pessoa quer voar de helicóptero, por que ela tem que voar uma hora? Então vamos fracionar, vamos fazer voo de 20 minutos. Na verdade, a gente começou com 30, né? Começamos com 30. Depois a gente baixou para 20. Então, fica mais em conta para o cliente pode ter essa experiência de vivenciar, né, conhecer a cidade, ter o contato direto com o helicóptero, pagando parcelinha ali, que se você for somar, é o preço de um café, né? Então, basicamente, é por isso que surgiu a High Class. E onde a gente se conheceu, não sei, acho que seria uma próxima pergunta. Cara, a gente é melhor amigo desde dos 15, 16 anos. Exatamente, do colégio. Do colégio e de lá pra cá, cara. Trabalhando juntos, sócios, amigos e viagens juntos. Exatamente. Estamos juntos em quase tudo. E como que é isso? Dizem que é mais difícil ou é mais fácil pela intimidade? No começo foi bem difícil. A gente não sabia diferenciar o que era amizade, o que era negócio. Era quebra-pau todo dia. Um não gostava do que o outro fez e era xingamento e tal. Mas isso, durante esses 11 anos de empresa, né, a gente conseguiu diferenciar bastante. Hoje a gente tem o respeito mútuo dentro da empresa. Então hoje dentro da empresa nós somos sócios. Fora da empresa nós somos os melhores amigos, como sempre fomos. Então isso a gente soube separar bem, porém durante o trajeto. É um casamento, só que um pouquinho mais complicado. É como se fosse um casamento, só que mais complicado. Não sei se dá pra ser, né? Dessa forma, tem que viver apenas a parte boa mesmo, Exato. né? E as difíceis, dividir também essas dores para conseguir chegar em um ambiente. Vocês contaram que vocês se conheceram na época de escola, adolescência, isso mesmo? Exatamente. E no acadêmico, vocês estudaram algum ramo diferente? Cara, de vocês? Conta o Bruno fez uma faculdade que tem a ver com o que a gente trabalha hoje, mas eu não fiz uma faculdade que não tem nada a ver. Fiz nutrição. Que legal. Porque na época todo mundo saía da escola e ia pra faculdade. Então meio que eu me senti na obrigação de fazer uma faculdade. Meu pai queria, minha mãe queria. E eu veio na cabeça nutrição, não sei porquê. Até hoje não sei porquê. No meio do caminho pensei em desistir, porque eu já queria... a gente já tinha aberto a High Class. Mas meu pai falou, cara, você já tá há 2 anos... Faltam só mais 2. Vai até o final, fica com o seu diploma. Termina isso e logo, vida né? que segue. Aí aprendi um pouco de nutrição. Nunca trabalhei, nunca exerci, só fiz estágio obrigatório. E a High Class foi me levando, me tirando da nutrição. Nunca me deixou ir pra nutrição, na verdade. Nunca precisei ir pra nutrição. E eu fiz faculdade de eventos. Né? Então tem um pouquinho a ver. Meu sonho, na verdade, era ter uma balada. Eu queria ter uma balada. Sempre gostei de público, de gente e tal. Então a minha ideia realmente era trabalhar com isso. A High Class surgiu aí no meio do caminho, mas teve muito a ver. Eu acho que colaborou, sim, né? Porém, o que eu acredito que, assim, a questão da profissionalização, eu acho que corresponde a 20%. Para você montar uma empresa duradoura, montar algo que realmente dê certo, acho que 80% é força de vontade. Cara. Eu falaria que
Não quase só força 90, de vontade, né? mas persistência, cara. Persistência também. Você vai tomar tanto não, tanta porta fechada na cara. A prática acaba ensinando muito mais que qualquer acadêmico, né? E outra, eu não sei, né, por uma empresa que já começa, né, por exemplo, filhos de pais ricos, talvez seja um pouco mais fácil. Porém, para nós que começamos com R$1.300, né, com uma ideia, tinha um sonho, uma ideia e um site, era isso que a gente tinha. E 150 de anúncio do Google. E a gente começou uma empresa de passeio de helicóptero, que hoje é a empresa que mais voa praticamente na cidade de São Paulo, sem nunca ter visto um helicóptero. Uau. Então imagina como foi a primeira venda. Como que vendeu um passeio sem nem ter visto um helicóptero? Nosso primeiro passeio que a gente fechou, a gente nunca tinha entrado no aeroporto no Campo de Marte. Uau. Nunca. E de onde veio essa ideia maluca, então? Vamos começar lá do início. É, Tem volta coisa lá. pra falar. Na verdade, assim, a minha mãe tinha uma empresa que fazia loucura de amor. Sabe aqueles carros de som que Sei, param no sei. porta da pessoa e tal? Eu era o locutor e ele E eu filmava. cinegrafista. Muito bom. Às vezes soltava um rojão, É, papel exatamente. laminado, o que tivesse pra fazer, a gente fazia. Então, como que era? Minha mãe, ela tinha a equipe dela, ela lotava o carro dela e as mensagens que ela não conseguia fazer, ela passava para os concorrentes. E aí, na época do colégio, veio a ideia do Gui. Virou e falou, pô, Bruno, por que a gente não monta a nossa equipe? Aí que eu... Pô, Tá no meio mandando da sua pros mãe concorrentes? passar, Vamos pegar a gente. Sim. vamos fazer nós. Aí eu comentei a ideia com a minha mãe, comentei com os amigos e tal, não sei o que. Minha mãe gostou da ideia, falou, não, nós vamos tentar, tal, não sei o que. Aí pegou meu irmão, foi lá e financiou um carro no nome dele, só que eu tinha 17 anos, não podia dirigir o carro. Sim. Então a gente chamava um amigo pra dirigir, eu ia falando e ele ia filmando. E aí foi indo. Nossa, e era a época do guia, lembra? Do guia, não tinha tinha GPS, não tinha nada. Era Nossa, andar em meu São Deus Paulo do céu. com guia, cara. Meu Deus. E aí ia nas ruazinhas e tal. E naquela época tinha muito em comunidade. Então eu saía de uma comunidade, ia pra outra comunidade e tal, não sei o quê. Atravessava São Paulo, às vezes tinha 6 mensagens, uma em cada canto do mundo. É, porque ela pegava os melhores clientes E ficava e pra deixava ela. pra pra vocês. gente era só Só os longes, né? Muito bom. longe, perigoso. Cara, a gente viu de chegou- tudo nesse chegou a caminho ter aí. que pedir autorização pro traficante pra poder entrar com o carro, pra poder fazer a mensagem dentro da comunidade. É, o cara com Uau, radinho, com arma, fuzil, tal, não e sei a o gente quê. pedia Tentaram roubar a autorização. gente umas 4, 5 vezes. É. Então, Foi um dos motivos da gente querer sair disso, né? Exatamente. Era o nosso risco, o risco que a gente corria. Sim, um risco de vida, Exato. evidente. Sim. Aí, durante todo esse trajeto, né, da loucura de amor, a gente começou a fazer muita coisa. Por exemplo, tinha personagens que o pessoal pedia, então levava drag queen numa festa, aí, tipo, diversas coisas, né? Aí a gente virou e falou, pô, por que a gente não monta um site? E nesse site de eventos a gente coloca tudo. Então coloca loucura de amor, coloca aluguel de videokê, cesta de café da manhã, coloca tudo. Só que ao invés da gente ir fazer, a gente contrata Terceiriza alguém, o trabalho. terceiriza e vai embora. Exatamente. E aí, um dos itens que a gente colocou lá foi passeio de helicóptero. Porque uma cliente da Loucura de Amor uma vez perguntou se a gente fazia... Jogava Jogava pétala. pétala de rosa. Exatamente. Aí veio na cabeça, como a gente A colocou gente um não monte tinha, de coisa... nunca tinha passado pela cabeça helicóptero. Nunca. Uau. Nunca. Quando a gente colocou um monte de coisa, né? Colocamos um passeio de helicóptero lá também, só que a gente achou que não ia vender. Tanto que, do site todo, o único link que não funcionava Era o do helicóptero. era do helicóptero. O resto, porque a gente não sabia o que colocar dentro do link. Sim. Né? E aí a gente fez um anúncio, né? A campanha de R$150. O Bruno começou a mexer no Google Ads, que na época era novidade. Exatamente. Naquela época, você anunciar no Google Ads, era novidade. Então, você colocava R$150, Ficava em Alcançava primeiro lugar. muita gente. Era 2 centavos o clique. Você acha que eu colocava o H, já aparecia o helicóptero? Na hora. Aí a gente pegou, soltou na rede, né? No Google. Aí a gente viu, vendeu acho que 2 cestas, né? 2 cestas de café da manhã. Só que o dinheiro sumiu, 150 sumiu. De um dia pro outro. Aí eu falei, caramba, a cesta custava R$80, coloca 150. Não valeu o investimento. Não valeu o investimento. Fui lá ver no Google aonde tinha ido todo o dinheiro, né? Todo mundo clicando no link do helicóptero. Que não Link que não funcionava. funcionava. Que não funcionava. Uau. Aí eu virei pra ele e falei, Guilherme, cara, Tá aqui. o pessoal tá procurando passeio de helicóptero. Sei lá, na sexta teve 100 cliques, no helicóptero teve 1.500. Então o site veio daí. Foi Aí isso que fez a gente acreditar no é, negócio. A gente tem que colocar no ar legal. isso essa semana. Aí a gente pegou umas fotos na internet de helicóptero, nada a ver, né? Colocamos lá, foto de igual passeio de helicóptero em São Paulo. Começamos a ligar nos hotéis pra pedir carta acordo. Ninguém Ninguém abriu as queria portas fazer pra nada. gente. Eu via 2 moleques. Que esses caras querem pousar A helicóptero? gente tinha que fingir que a gente era funcionário nosso. Exatamente. Porque ninguém acreditava, cara. Ninguém acreditava que eram os donos, né? Ele ainda tinha um pouquinho de barba, passava uma aparência assim mais séria, mas eu... Cara de moleque total, velho. Total. Então ninguém acreditava. Era só a porta fechada na cara. Aí a gente pegou, colocamos lá no ar, primeira semana, fechamos o primeiro. Mas na verdade, como que fechou? Não foi que, não, tenho interesse. Ele ligou, pediu as informações, expliquei que era um passeio pela cidade, pelos pontos turísticos, nem sabia os pontos que ia passar, né? Expliquei, falei que embarcava no aeroporto e tal.
Ele, não, tudo bem, então depois eu volto o contato. Tá bom. Aí no dia seguinte eu tava deitado na minha cama, né? Porque nisso tudo o escritório era na sala da minha casa, na sala da casa da minha mãe. O início clássico. O início clássico. Muito bom. Era uma mesinha com um notebook e é isso que tinha lá. Uhum. Aí, de repente, toca a campainha. Ele tava na faculdade. Eu tava voltando da faculdade dia. Toca a campainha, aí era... Rogério. Rogério Saboia? Saboia. Rogério Saboia, a gente lembra do primeiro cliente. Nome e sobrenome. Uhum. Exatamente. Carinhoso. Tem as fotos lá. Aí ele pegou, tocou a campainha. Falou, não, é o Saboia e tal, que eu quero fechar um passeio de helicóptero. Aí minha avó pegou, eu falei, Bruno, tem um rapaz aí querendo fechar helicóptero aí, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu liguei pra ele, falei, cara, corre voa pra cá agora, que tem um cara querendo comprar passeio de helicóptero. Ele falou, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, não sei, vem pra cá. Aí minha avó pegou o cachorro, enfiou na cozinha, fingiu que era a moça do café. Serviu o café, fingiu que era funcionário. E o cara era policial, cara. Ele é policial. Ou seja, um cara que ia fazer muita pergunta. Exato. Entendeu? Porque o cara levando muito a sério. Exato. Sim, acreditando completamente na credibilidade da empresa. Exatamente. Aí eu tinha um álbum de foto com as fotos de uns helicópteros, tinha uma foto de um hotel lá. Aí eu peguei e fui mostrando pra ele. Ele, nossa, gostei. Vou fechar. Eu quero o helicóptero, só que eu quero uma limusine também, quero pousar, quero jantar. Ele pegou um pacote mais completo primeiro, cara. Primeiro. Olha só, o primeiro cliente veio. E ele não fazia ideia que ele era o primeiro cliente. Não tinha nem noção. Acho que ele veio pra mostrar pra vocês o que já tava por vir. Cara, a gente acredita muito em Deus. Sim. Foi Deus, não tem outra explicação. Com certeza foi Deus. Com certeza. Porque, assim, da forma que aconteceu, não tinha como, né? Mas tudo deu certo. Aí, pegamos e falou, pô, beleza, fechamos o primeiro, o cara foi lá, pagou. O que a gente faz agora? Fomos atrás do helicóptero, né? Pegamos, fomos no Campo de Marte, conhecemos lá o Ronaldo, né? Aí explicamos pra ele e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, perfeito e tal. Fomos lá e fizemos o primeiro. Cara, deu tudo muito certo. Com o dinheiro na mão, o dono da empresa de helicóptero também topou e tal. Tudo funcionou, tudo certinho. Chegamos no hotel... Só a gente que não soube cobrar, né? Esse detalhe aí que você vai falar ou não? Podemos falar. Na hora de parcelar, a gente não tinha calculado os juros por mês, aí no final a gente pagou pra ele fazer o passeio. Né? O primeiro foi um prejuízo, acho que de R$1.100, mais ou menos. Mas que na época era muita grana, principalmente pra gente que não tinha nada. Sim. Deu um prejuízo. Aí até que o seu pai emprestou cartão de crédito pra poder pagar o negócio, porque deu prejuízo, não tinha como pagar o hotel. Foi uma coisa parecida, né? Mas é aí que a gente fala, tem que ter persistência. Sim. Porque, é pedra atrás de pedra. Primeiro passeio já deu errado, entre aspas, mas deu certo na organização. Financeiramente deu errado, mas operacionalmente que era viável funcionou. E que as pessoas acreditavam. Sim, a gente começou a acreditar, entendeu? Porque a gente não acreditava ainda. Não acreditava. Falou, pô, não vai vender isso aqui caro, ninguém tem acesso, todo mundo tem medo, não vai vender, deixa lá. Deixa encostar. Vocês testaram, a operação era viável. Exatamente. Percebeu que o pessoal já tinha, depois da primeira vez, tinha conexões para fazer acontecer. Sim. Sabia o caminho, sabia o que era o Campo de Marte, sabia o que era um helicóptero. Tinha visto de proximamente. Voamos, porque a gente fazia tudo, né? Eu nesse primeiro voo, fui tirando foto. Ele era fotógrafo. Eu era fotógrafo. Foi a primeira vez que você voou? Foi. Primeira vez. E fingia Imagina o medo. Sempre, né? Mas lá dentro tava... Não, tudo bem, tudo certo. Isso aqui é normal pra mim, dia a dia. Cara, um medo. Parecia ser pra ser, né? Basicamente. Não tinha jeito, cara. Não tinha como ser diferente. Aí, na primeira semana fechou um, na segunda semana já fechamos mais 2. A gente, caramba, cara. Nossa, que legal. Por quê? No Google só tinha gente. Sim. Então a pessoa pesquisava, passeio de helicóptero, encontrava só a gente. Não encontrava outras empresas. Né? Aí, na segunda semana, fechamos mais 2, depois mais 3, mais 4. E foi indo. Até que a gente virou e falou, caramba, cara, imagina se um dia a gente faz 30 passeios desse no mês, um por dia. Caramba, que legal. A gente sonhava muito. E se a gente tivesse um escritório dentro do aeroporto? Cara, era o nosso sonho. Imagina. A gente falava, quando a gente vai alcançar isso, sabe? E assim, parecia impossível. Parecia, totalmente. E aí foi indo. E até que hoje, né? Hoje nós somos a empresa que mais voa em São Paulo, temos nossas próprias aeronaves. Hoje, além de ser a empresa que mais voa, nós temos um prédio dentro do aeroporto. Temos uma equipe de mais de 33 pessoas lá. Expandimos os negócios. Hoje não fazemos só a experiência, fazemos táxi aéreo executivo também. Somos o nosso próprio táxi aéreo. Somos o nosso próprio táxi aéreo. Show. Então, isso tudo foi um know-how de 11 anos. Para resumir aqui para você, senão a gente vai ficar dias aqui conversando. Assim, durante o trajeto, teve muita pedra no sapato, teve muita coisa que a gente teve que passar por cima. Evidente. Mas... Muita ligação amedrontando pra gente sair do negócio. Porque a concorrência começou a ficar incomodada. E aí eles ligavam o juiz, ligavam o promotor. Vocês precisam sair, porque senão isso, aquilo.
Aí eu olhei pro Bruno, lembra até que eu falei, cara, será que é verdade? Ele falou assim, não quero nem saber. Eu vou vamos preso. Pra cima, vamos preso, mas nós vamos continuar esse negócio. A gente vai continuar. Porque ligou e falou, não, porque eu sou um juiz, vocês não podem vender esse tipo de serviço. Não sei. Assim, amedrontando mesmo. E a gente não sabia como funcionava a homologação de ANAC, táxi aéreo. Pra nós era helicóptero, voou, funciona. Exatamente. Aí hoje a gente sabe, né? Na verdade era concorrente que estava amedrontando a gente e tal. Mas se você for parar pra pensar, realmente deu medo. Deu medo. Só que tudo que você faz que dá certo é fora da sua zona de conforto. Exato. Então, assim, se tá dando medo, é porque você tá no caminho certo. Pra mim, é o que eu levo pra minha se vida. incomodou, é porque a gente tá fazendo alguma coisa que eles não queriam que a gente fizesse. Exatamente. Você tá fazendo alguma coisa, não tem ninguém incomodado, tenta mais. Exato. Sim, você tá fazendo errado. Se não tem ninguém incomodado ou ninguém copiando, cara, alguma coisa não tá 100%. Você não tá vendendo também, né? Exatamente. Ó, lá atrás, a gente começou a parceria com um piloto, né? Que a gente fretava essa aeronave. Aí depois a gente conheceu uma empresa de táxi aéreo, né? Que é a Elimage Táxi Aéreo. Então, um abraço até para todo o pessoal da Elimage. Amamos vocês. Foi a nossa escola e até hoje a gente tem uma relação muito boa. Voei com eles. Já voou com eles? Já fiz, inclusive, a experiência. Legal, que legal. São sensacionais. Sim. Então, eles que abriram as portas lá pra gente. Começamos com a primeira salinha lá dentro da Elimage, segunda, terceira, quarta, e foi crescendo a empresa, até que o nosso gerente do banco virou e falou, pessoal, vocês precisam comprar um helicóptero de vocês. Por quê? Não tem cabimento, vocês estão voando para pagar o helicóptero para as outras pessoas, né? Porque, assim, a demanda de voo de vocês é muito grande. A gente falou, caramba, putz, mas é verdade, mas naquela época, eu falei, mas... E o crédito? Você consegue aprovar? Não. Na hora. Pode ir, vai atrás da aeronave. Vai lá atrás da aeronave. Beleza. Fomos lá para Belo Horizonte, eu e ele. Entramos no avião, fomos lá com o corretor, encontramos o helicóptero lá. Na época tava 1 milhão e pouco. Só que naquela época... É 1 milhão já com comissão, com corretagem, com tudo. Era equivalente a 4 milhões hoje, mais ou menos. Aí, beleza. Chegamos lá, tal, olhamos um pro outro, falamos, não, vamos fechar? Vamos fechar. Gostamos da máquina, apertamos a mão do proprietário, ó, negócio fechado. Beleza? Leva a máquina para São Paulo. Só que a gente não tinha R$1. O dinheiro que a gente tinha, a gente deu de entrada no helicóptero. Sim. A gente deu de entrada. Aí falou como ver a nave. Não, Aí, só para trazer ela para poder trazer ela para São Paulo. Sim, era R$50 mil, mais ou menos, que a gente deu de entrada, né? Aí, só que se a gente quebrasse o negócio, o dinheiro da entrada ficava pro cara. E 50 mil, claro, hoje é muito dinheiro, mas naquela época era muito dinheiro. E era tudo que vocês tinham. Era tudo. Exatamente. Era o capital inteiro. Exatamente, era tudo. Literalmente apostamos tudo. All-in. All-in. Sem ver as cartas. O helicóptero chegou aqui, foi fazer a pré-compra. Pré-compra é o quê? Você desmonta o helicóptero todo, quando você vai comprar, e se porventura tiver alguma peça que tem que trocar tal, quem tá vendendo troca. Legal. Desmontamos o helicóptero e vimos que, tem que trocar o spindle e tal, não sei o quê. O proprietário antigo foi lá, trocou, investiu um dinheiro, acho que foi mais de R$150 mil para trocar uma peça que tinha que trocar e tal. E, passou um tempo, passou 1 semana, nada do dinheiro sair. 2 semanas, nada do dinheiro sair. Fomos lá no banco com o proprietário da aeronave, colocamos na mesa do gerente, ele falou, cara, tá tudo certo. Tudo certo. Pode ficar tranquilo, tá demorando um pouquinho por burocracia, mas já o dinheiro tá liberado. Beleza, passou 4 semanas, 5 semanas, o proprietário já virou e falou, eu não aceito mais isso não, né? Vou levar o helicóptero embora na prancha. Vou levar na prancha. Ele era mineiro, ele falava, não aceito mais não, hein? Vou levar na prancha, vou levar na prancha. E a gente fala, e a gente chegava na empresa, a gente sentava, e o cara ficava lá sentado dentro da empresa. O que a gente fazia? Queria o pagamento dele, né? Queria. Só que não tinha pagamento. Era pressão e era muita pressão, cara. Aí eu e ele, nessa época, a gente começou a trabalhar do supermercado. Ia no supermercado, sentava lá naquelas poltronas, tipo uma Sans Club da vida. Tem aquelas poltronas lá. A gente ia pra lá, cara. Sossego, fazer uma operação de lá só pra se esquivar daquela cobrança aqui. Escondendo do cara. Porque tinha que esperar o banco. Aí depois de quase 1 mês e meio, o cara ligou e falou, escuta, Bruno, cara, não deu certo. Falei, como assim? Não deu certo por conta da idade dos sócios. Falei assim, meu amigo, você sabe minha idade desde o primeiro dia que eu abri a conta aqui. Como você me fala isso agora? Como é que agora? A aeronave do cara aqui em São Paulo desmontada. E o cara nervoso, bravo. Peças, o cara bravo. Falei, fodeu. Nisso, o Campo de Marte inteiro tava naquele burburinho. Os meninos compraram helicóptero. Porque lá, qualquer coisa que faz, todo mundo fica sabendo. Sim. Compraram helicóptero. É um bairro, né? Exatamente. É tipo um bairro. Sim. Aí, vou revelar uma coisa pra você, tá, Jorge? Hoje eu vou contar. Vou contar pra você. O que aconteceu? Não tinha... A gente não tinha como pagar esse helicóptero.
E o Jorge, que é o dono da Elimite, né? Que alugava os helicópteros pra gente. Sim. A gente ficava lá dentro da Elimite. Aí a gente chegou na sala dele, pegamos, sentamos lá e falamos, ó, Jorge, o que é o seu? Acho que você já escutou, né? Um burburinho que a gente comprou helicóptero e tal, não sei o que, mas na verdade não. A gente não comprou, a gente tá só vendo. Por quê? Vou te explicar. Sabe o seu concorrente? Ele chegou na gente e falou, ó, se você trouxer o helicóptero pra... se você trouxer a High Class pra cá... Os funcionários, a empresa tudo. toda, a parte prática do negócio. Sim, traz pra cá. A operação inteira. Operação. Eu financio o helicóptero pra vocês. Só que não aconteceu isso. Aí, não, foi o jogo. Exatamente. Uma estratégia. Aí eu virei Era o que tinha, Jorge, cara. Ou eu perdi os 50 mil, ainda tinha que pagar mais um monte de coisa que o cara trocou de peça, e ele ia levar a máquina embora. Podia de novo quebrar a empresa. Podia, e já começar com o pé totalmente esquerdo. Sim. E aí a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal lá da Elimite e tal, né? Aí o Jorge virou e falou, não, eu vou financiar o helicóptero pra vocês. Olha só. Aí ele mesmo financiou o helicóptero pra nós, né? E aí a gente deu, na época, 37 cheques pra ele, e a gente financiou o helicóptero no cheque. Foi. Exatamente. Uau! Nosso primeiro helicóptero foi assim. Foi assim. Surgiu... História de maluco, mágico. né, Agora cara? me fala se não é Deus. Sim, absolutamente. Isso é impossível. Obrigado, e aconteceu. É Deus. É plano de Deus. É. E vocês deram o passo, né? Deus pôs o chão. De alguma forma. Não foi simples, não foi fácil. Sim. Mas aconteceu. Exatamente. Aí foi indo. Pagamos o primeiro helicóptero, né? Quitamos a parte do helicóptero. Aí a gente se desvinculou da Elimite. A Elimite, eles focaram em contratos da prefeitura, né? Então hoje eles não atendem o público executivo, como focaram em contratos e tal. Então a gente acabou saindo de dentro da Elimite, alugamos um prédio dentro do aeroporto. Sim. E lá a gente continuou a High Class, né? Como nós não éramos táxi aéreo, nosso helicóptero ficava agregado no táxi aéreo da Elimite. Legal. Então, quando a gente saiu de lá, a gente agregou em outro táxi aéreo, que é a Dreamfly, né? Continuamos a operação, até Magno, um abraço para você. Continuamos a operação de lá. E depois, durante todo esse trajeto, lá atrás, a gente deu início na abertura do nosso próprio táxi aéreo. Pra não depender mais de ninguém. Exatamente. E... Uma coisa que nós temos é assim... a gente não pode depender das pessoas porque cada um tem um ritmo de trabalho. Exato. Sim. Então, se a gente espera uma qualidade, a gente tem que tentar trazer isso para nós. A gente promete muito para os nossos clientes, cara. Vocês e a gente têm um time cumpre. único. Que Exato. nenhuma outra empresa presta um Exato. serviço parecido. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, dentro da High Class, nós temos a nossa própria floricultura. Dentro da High Class, nós temos o nosso próprio sistema de bar dentro da High Class. Nós temos nossos próprios carros de luxo dentro da High Class. Então, hoje, nós temos carros super esportivos, temos uma Porsche dentro da High Class. Porque antigamente... Temos uma empresa parceira de fotografia, que inclusive é do Josué. Está aqui abraço conosco no estúdio. Service. Então, assim, tudo fica ao nosso redor. Porque a gente consegue manter a qualidade. Legal. O que acontece muito? Acontecia. O cliente fechava um passeio e tal, queria uma Porsche. A gente fechava com o cara da Porsche. Aí no dia, não deu para ir porque estava em outro lugar. E tal. E isso frustrava o cliente. Então, hoje, nós só oferecemos coisas que nós temos certeza absoluta da qualidade. Que vem E que a gente vocês, vai depende conseguir só de entregar. vocês. Exatamente. Voltando lá, então a gente deu início na abertura do táxi aéreo. Isso foi indo. É um processo que dura muito tempo, dura anos, né? E durante todo esse processo, a gente conseguiu, durou 2 anos no processo de abertura do táxi. Por conta de certificação, etc. Certificação, tem que ter As entrevistas com a ANAC. As qualificações dos sócios, Exato. da empresa, Sim, aeronaves. sim, exatamente. Sim. Então você tem que ter uma aeronave exclusiva no táxi aéreo. Enquanto essa aeronave, o táxi aéreo está sendo homologado, essa aeronave não pode voar. Então você tem que ter... É um dinheiro parado. dinheiro parado. Você tem que ter um engenheiro... E você todo tem mês que ter saindo mais dinheiro, porque você tem que pagar o corpo. o corpo O todo. corpo técnico. Legal. Que é um responsável técnico, um engenheiro. Pra ver se vai dar. Exatamente. De novo, uma outra aposta. Exatamente. Uma aposta. Outra aposta. A nossa vida sempre foi feita de muita aposta, cara. E a gente tá todo dia apostando um pouquinho mais. Uma aposta atrás da outra. Legal. E isso foi indo. Então, depois de 2 anos, saiu o nosso táxi aéreo, passamos todas as homologações. Inclusive, o pessoal da ANAC até virou e falou, nossa, passou com... Esqueci o termo que eles usaram. Com louvor, alguma coisa assim. Porque eles foram lá, a gente fez um coquetel pra eles. Aí foi lá, comeram, falaram, nossa, nunca fomos tão bem tratados, A sabe? gente vai em cada espelunca aí, não tem nem ar-condicionado, os caras abriram o jogo e a gente deu uma Até puta por estar estrutura lá pra apostando eles. tudo, muitas vezes é o capricho. Exato. Que vem... É a imagem, cara. Sim. A imagem é o cartão postal, não tem Nós jeito. fomos criados dentro de um táxi aéreo, nós fomos criados dentro da Elimite. Então, a gente já sabia como que era a cultura de um táxi aéreo. E a referência então, da pra nós excelência, foi muito né? fácil. Muito fácil, entre aspas, né? Muito fácil. Mas assim, a gente já tinha os costumes. Já tinha referências. Então, Era questão o nosso de dia a dia. segurança, era o nosso dia a dia. Show. A gente Era já o nosso dia a dia, vivenciava isso. entendeu? Então não Alguém foi que realmente difícil. trabalhava e funcionava com aquilo. Exato. Nesse momento, vocês não foram iniciantes. Exatamente. Não, aí a gente já sabia, já entendia um pouco das regras do táxi. Salvo, tudo, né?
E aí foi indo, então a gente comprou o primeiro helicóptero, usamos todas as horas do primeiro helicóptero, vendemos ele, compramos outra aeronave, depois compramos outra aeronave, e assim foi crescendo, né? Então hoje a High Class aí, nós temos não só a parte de helicópteros, mas também a parte de aviões também. Existe até... Isso eu ia perguntar para você. Sim. E aí? High Class hoje não é só mais helicóptero. Não. Também tem os aviões. Exatamente. E como funciona essa questão do táxi aéreo? Táxi aéreo é um novo braço, né? Que desde que abriu o nosso táxi aéreo, a gente começou a explorar mais, justamente por aquela questão de não ficar dependendo muito das outras pessoas. Porque antigamente você podia subfretar. Então o pessoal, não, eu quero um voo daqui, São Paulo, Angra. Aí você fecha com uma empresa, chega lá, o cara vai, não vai dar para fazer porque o avião tá com o proprietário não sei na onde. Então isso queimava muita gente. Entendeu? E a questão da qualidade, né? Vocês querem garantir exatamente o serviço que vocês prestam. Se não é o seu time, cara, não funciona, não tem jeito. Exatamente. Belo então, ensinamento. Quanto mais a gente conseguir trazer para nós, melhor. Então, hoje, a gente opera também, além da parte de experiências, o táxi aéreo, que é justamente o ponto A, ponto B, o público executivo, que é totalmente diferente. São duas empresas totalmente diferentes. O público da experiência, ele entra no helicóptero, ele quer voar, ele pagou 20 minutos, ele quer voar 20 minutos. Sim. Cronômetro e tudo. O público do táxi aéreo... Se ele pagou 1 hora e ele chegar em 10 minutos, para ele é melhor. Ele quer rapidez. Rapidez, agilidade. E segurança. Exatamente. E segurança. Então já não está mais preocupado com esses critérios. Os critérios são totalmente diferentes do cliente. Sim. O cliente também é outro. É totalmente diferente. São dois públicos. E como é trabalhar com dois públicos tão diferentes? Cara, primeiro você tem que ser extremamente camaleão, né? Porque você vai atender o público que quer conhecer o helicóptero, que tem o sonho de conhecer, que vai pagar em 12 vezes, vai depositando ali e tal, não sei o quê, e não entende nada, né, de aviação. E você vai trabalhar com um público que já freta helicóptero há muito tempo. Às vezes o cara até teve um helicóptero, ou tem, e o helicóptero dele está em manutenção. Entende? Sim. Então é um público... Que vai pagar uma necessidade de uso. Exato. Do meio de o cara precisa para aquele dia, porque o dele está em manutenção, ele entra em contato com o táxi. Sim. Legal. O cara da experiência, às vezes demora, por exemplo, 10, 15 dias de negociação para ele fechar. O cara do táxi aéreo, ele te chamou às 10h30 da noite, 10h40 tem que estar fechado para ele decolar amanhã, no dia seguinte, às 5 da manhã. Sim. Então, outra demanda de atendimento. Não para. A High Class funciona praticamente 24 horas por dia. Então, se você chamar de madrugada, vai ter alguém respondendo, porque realmente esse público executivo exige essa demanda. Sim. Então, legal. Hoje a High Class está em São Paulo e em Campinas, é isso? Isso. Estamos abrindo BH também. Olha só, informação nova, hein? E tem um projeto futuro aí para Brasília também. Vamos ver. Bom. Tá meio no forno ainda. Importante. O assim público agora já está esperando, hein? A gente vem notifica aqui para a gente saber, hein? Sabe uma coisa legal? Tem clientes nossos que já voaram com a gente, né? Então, por exemplo, quando inaugurou o BH, né, que a gente está indo para BH, já fizemos os voos testes, o pessoal vira e fala, nossa, abriu lá também? Porque eu sou de BH, eu quero fazer. Então o público volta para fazer. Porque vem gente de todos os estados para fazer o passeio com a gente, para fazer a experiência. Sim. E aí a gente abriu mais perto deles, né? Estamos vendo quais são os melhores lugares para a gente expandir. Então, tanto a experiência quanto o táxi aéreo acontece nesses 3 lugares. Não, na verdade, o táxi aéreo é para qualquer lugar. Isso que eu ia perguntar. Tem limite para o táxi aéreo ou não? Não. Na verdade, o céu não é o limite nesse caso, né? É o contrário. O táxi aéreo, assim, depende muito da máquina. Máquina, que quando a gente fala, é o helicóptero ou o avião, né? Então, por exemplo, tem aviões que chegam uma distância muito maior, sem abastecer. Tem helicóptero que chega a autonomia de 3 horas de voo. Porém, exemplo, daqui no Rio de Janeiro, vai dar ali 1h40. Legal. Não, mas eu quero ir mais longe, quero ir para Bahia. Tudo bem, o helicóptero vai. Só que vai pousando, abastecendo e continuando. Então, dependendo da sua demanda, nós vamos indicar qual a melhor máquina para te atender naquele trajeto. Pô, você quer ir para Bahia? Não vai de Robson 44. Não vai de Augusta, vai demorar muito mais, você vai gastar muito mais. Vamos no Turbo Hélice, vamos no King Air. Você vai chegar muito mais rápido, né? Vai economizar muito mais dinheiro, com conforto, com luxo. Então, assim, a High Class faz um serviço de concierge para o executivo. Legal. Ele passa a demanda e nós vamos montar tudo que ele precisa. Então, por exemplo, ele vai para a Bahia, só que a gente não faz só o ponto A, ponto B. A gente já pergunta, normalmente é a secretária que está fechando, quase nunca é o executivo em si. Não é, né? Então é a secretária e tal. E a gente pergunta, ele vai para a Bahia fazer o quê? Não, ele tem uma reunião no lugar X. Você já tem o carro? Não tenho, eu preciso ver. Pode deixar que a gente vê. É blindado, de cortesia. Um carro comum, blindado, qual a preferência? E a gente vai incrementando. As malas dele, quem que vai levar? A gente manda alguém para levar. Porque muito justamente bom. O que a gente fez... A junção desses serviços que faz a especialidade. Então, vocês nasceram nisso. A gente vende conforto. Conforto e solução do problema, entendeu? A parte de experiências surgiu justamente disso. De entregar mais do que... A gente não faz só um voo.
Fazer voo qualquer empresa faz. Nós vendemos uma experiência. Tanto que os nossos slogans para realizar sonhos, somos capazes de voar. Então, a pessoa fecha um voo com a gente, primeira coisa, ela tem uma sala VIP all inclusive. Então, você fechou um voo panorâmico, você vai ter uma sala VIP com coquetel, tudo incluso lá no nosso prédio de experiências, que a gente chama, né? Sim. Depois de lá, pega o carrinho de golfe, vai pro hangar. Chega no hangar, vai embarcar. Depois tem um complemento. Então, tem o passeio que vai pro jantar no Terrace Itália, tem o passeio que pousa no hotel, tem o passeio que vai pro litoral, pega um barco, tem pernoite, jantar dentro do barco. Uau. Você vê como a gente expande. Até durante o voo Sim. mesmo, nossa experiência é diferenciada. Você voou, tava o Josué junto ou não? Sim. Ele foi explicando os pontos? Não foi ele, sim. Não foi ele, mas tinha um fotógrafo junto. Ah, tá. legal, mas o bacana. piloto também ele vai explicando os pontos, vai dando meio que uma direção ali, né? O piloto, ele é exclusivo de vocês? Sim, Tinha essa exclusivo. dúvida. Sim, sim. Porque ele é um guia turístico, Exato. você não tá entendendo. Mas é porque é na nossa empresa. Nas outras empresas o cara entra, mudo, sai calado. Não, É, extremamente educado, extremamente à vontade para poder mostrar, lida muito bem com as Brinca câmeras, também, né? É aquela instruindo coisa. a gente qual que é o melhor momento, melhor ângulo, melhor ocasião, e falando não só sobre os pontos turísticos, mas uma coisa que eu notei e foi bem diferente, ele sabia a programação do que estava passando em solo. Eu sabia que eu ia voar hoje, olha a preparação do piloto. Eu sabia o que eu ia estar voando hoje, então Faz eu vi os qual que eram eventos, as né? programações dos eventos que estão onde a gente vai passar. Para poder que falar para você, ó, bacana. agora essa hora aqui tá passando na Castela, era onde eu estava passando em cima da aliança. Então ele falou exatamente o que estava acontecendo lá embaixo. no ponto turístico. Não é sobre São esses detalhes, não é esses só cuidados. sobre falar o ponto turístico, mas sim o que está acontecendo dentro dele. Muito bacana. São esses Excepcional. cuidados. Inclusive, você tá lembrando desse momento. Que é uma experiência assim ímpar. Surreal. Exato. Pela São forma coisas que aconteceu. ficam gravadas, né? Isso já foi comprovado. Que pra ele passou despercebido, mas pro cliente, às vezes é o único voo da vida do cliente. Sim. Entendeu? Nós temos que ser um pouco Disney, sabe? Então, Sim. assim, por mais que a gente faça 10, 15 passeios em um dia, que a gente fala passeio, mas na verdade são pacotes. Então, são 15 pessoas indo pro Terrace Itália, pousando em hotel, tal. não sei o quê. Pedido de casamento, pedido de namoro. Então, a gente tem toda uma equipe, porque você pode ser o 15º. Você vai ser tratado como se fosse o único da noite. Exato. Então, a gente cobra muito isso dos nossos parceiros. Então, por exemplo, o bombeiro que vai te recepcionar lá no heliponto, ele vai te tratar como se fosse o único pouso da noite, como se tivesse tudo com aquela magia. A gente chama entendeu? essa galera pra dentro da empresa pra treiná-los também. Mesmo Legal. que são de outras empresas. Mas Então são já tem um parceiros. modus operandi de agir com os Exato. próprios profissionais Exato. que prestam cada Periodicamente ponta a de gente serviço. chama eles Exatamente. pra reciclar esse treinamento. Legal. E É o que importante que a demais, gente- cara. Os A detalhes forma são... de atender, né? Exato. Muda tudo. E o que a Os gente percebeu? detalhes... A gente precisava levar isso pro executivo. Por quê? Show. No executivo é simplesmente assim. Você, Lucas, você precisa ir São Paulo, Campinas. O tempo fechou, a empresa vai virar e falar, Lucas, não dá para decolar. Tchau. E você que se dane? Isso é reunião. Não tem plano B, não tem plano C, não tem nada para fazer. Então a gente sempre pensa plano A, B, C. Por exemplo, dá o exemplo das peças. Eu ia falar pra você falar desse episódio. O que aconteceu? Linha de montagem. Isso acontece muito De com a automóvel. gente. De automóvel. Não pode parar a linha de produção. Então, às vezes, é uma caixa de parafuso que Tem- vai parar a linha de produção e não a tem multa 1 quilo. é milionária. Né? Sim. Não tem 1 Não quilo. tem 1 quilo. Aí ligou o rapaz desesperado, era 5h30 da tarde, precisava chegar uma peça Acho que era lá uma em quinta-feira, Curitiba. né, Bruno? Uma quinta-feira. Uma peça em Curitiba, era uma caixa de parafuso desse tamanho. Precisava chegar em Curitiba, acho que até às 7, senão ia parar a linha de montagem, multa milionária. Como que vai fazer? Cada hora parada a Gente, linha, os caras tomam uma inestimável. multa Sim. gigante. Gigante. Primeira coisa que eu Então, falei pra pra ele, eles, pagar um helicóptero Sim. Isso é barato. de graça. Claro. Na verdade foi de avião. Controle de metodologia. Primeira coisa que eu falei pra ele, eu virei e falei, seguinte, já vai mandando os parafusos pra cá, que eu já vou preparando se não der, eu já te aviso, já falo pro motoboy tentar levar pra outro lugar, tá? Então, o parafuso já tava indo antes de eu desligar pra saber se tava pronto o avião. Então, o parafuso estava indo para lá, chegou, não, tudo certo, tal, não sei o quê. Quando estava chegando o motoboy, o campo de imagem fechou por meteorologia. Baixou uma camada de nuvem. Que só que Operações tinha encerradas. fechado só para avião. Não fechou para helicóptero. Legal. O que a gente fez? Na hora, põe essa caixa de parafuso dentro do helicóptero, vai para Campinas, pousa em Campinas, de lá a gente vai falar com o parceiro e o parceiro vai de avião. Ou seja, foi uma operação que para nós deu prejuízo. Porque a gente teve que alugar um avião de um parceiro. Sim. Só que imagina o que isso ia causar para o Nós conseguimos cliente. resolver completamente Resolveu o problema dele. Exatamente. Resolveu a dor dele. Exatamente. Uau. Então, assim, Independente se ia dar lucro, se não ia, a gente se comprometeu, a gente vai até o final. Até o final. Exatamente. Isso- Se não, só se não der muito. Não, caiu, tá chovendo pedra.
cara, aí... Se realmente for impossível. Vamos esperar passar essa chuva e depois a gente vai? Exatamente. Muito bom. A gente não... É assim, missão dada é missão cumprida, literalmente sempre seguindo a segurança, óbvio. Missão dada é missão cumprida com segurança. Se for afetar a segurança, estamos fora. Isso é até legal que você tocou nesse assunto. O que acontece? Por exemplo, o pessoal liga para nós, vira e fala, não, eu quero ir para Ilhabela, tal, não sei o quê. Se a gente olhar, tem chances de fechar, a gente não decola. A gente não decola. Então, assim, a gente faz a coisa com segurança mesmo, porque o dinheiro não é tudo. É consequência. É consequência de algo muito bem feito. Então, E um erro na aviação, cara, então, pode manchar a história da empresa para sempre. Isso já a gente construiu há 12 anos, ser jogado fora por conta de um voo, sabe? Não vale a pena. Não fecha a conta. A longo prazo não vale a pena. Exatamente. Isso já aconteceu, por exemplo, nossos pilotos são muito bem treinados para isso. Né? Então, como nós somos táxi aéreo, então, para um piloto entrar no táxi aéreo, é até legal falar isso, ele tem que ter no mínimo 500 horas de voo, para ele ingressar no táxi. Legal. Porque senão o seguro nem aceita. O seguro nem aceita. Muito bom. Então, quando ele ingressa no táxi, ele vai começar fazendo o plano de voo ali e tal, não sei o quê, vai se habituando para depois começar a voar, literalmente. Para você ter uma ideia, nossos pilotos têm mais de 1.500 horas de voo. Então, são pilotos extremamente treinados, e eles são treinados justamente para falar não, né? E para não entrar, nós treinamos muito o emocional do piloto. Porque às vezes, por exemplo, tá levando uma noiva. É casamento da noiva. Tá o único dia. Não tem como falhar. Sim. Tá chegando lá, putz, fechou o tempo, não dá para ir. A noiva começa a chorar. O piloto tem que ser muito bem treinado, tem que ter uma mente muito boa, de virar e falar, não vou me arriscar. A noiva vai voltar chorando. Prefiro você chorando, com segurança, viva, do que a gente colocar todo mundo em risco. Até quando a gente fecha qualquer operação. Não é melhor casar chegando de carro do que não casar? Sim, absolutamente. Concorda? Então, são decisões dessa até que fizeram a gente comprar a Porsche lá. Porque num plano B, por exemplo, putz, é um evento especial, já tem o plano B, a gente já passa isso. Se porventura fechar, qualquer coisa assim, vai chegar num carro esportivo. A chegada sua de Porsche lá de cortesia. Não tem problema. Mas a gente não deixa o cliente na mão. Sim. Foi aquilo que eu falei. voltar, não tem, voltou. Se fechou uma porta, a gente dá uma outra alternativa, entendeu? Para não deixar ele sem saída. Absolutamente. Não deixar sem saída. Claro que às vezes não vai ficar do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginou, mas... Cara, e o cliente... Funciona, né? O melhor possível. O melhor possível. Que você pode fazer com agora. Segurança, exatamente. E o cliente não entende. Teve aquela cliente do Hilton, lembra? Que foi pousar lá e fechou o tempo. Não, absurdo. Ele tava no meio do caminho, o tempo fechado, o piloto mostrou pra ela, falou, tá vendo ali? Eu preciso cruzar, não dá. Não dá pra enxergar nada, né? A mulher ficou super brava. Entrou com uma ação. Ela voltou pra High Class, foi de carro de luxo pro hotel, porque não dava pra pousar. Tal. Fez todo o pacote. Né? Só não pousou no heliponto. Só não pousou no heliponto porque não tinha como pousar. Né? Sim. Aí ela entrou com uma ação dizendo que a empresa não quis pousar no heliponto. Ela processou a nuvem? Não, processou a gente. A juíza deu a causa pra nós e fechou um passeio com a gente. Fechou um passeio com a gente. Olha que delícia. Ela trouxe um cliente, né? Você queria morrer? Não, tá certo. Não tem que fazer mesmo, sabe? Porque era pra prejudicar a empresa, acabou trazendo mais um cliente, que foi a juíza do caso. Então, a gente andar reto não tem substituição, né? Ela entendeu que a empresa fazia o que devia ser feito. Sim. Entendeu? E passou tanta confiança que ela veio voar. Virou cliente. Exatamente. Muito bom. E hoje, graças a Deus, a High Class tem levado esse selo de excelência. Eu acho tanto pela questão de manutenção, questão das operações que nós fazemos, né? Então, a gente tem que levar muito a sério. Né? A gente leva muito a sério. Justamente para trazer essa credibilidade. O tratamento saber, também, né, cara? Às vezes o cara fechou um panorâmico básico, ele é tratado da mesma forma que o cara que fechou um pacote mega. O cara que gastou 2 mil ou que gastou 20 mil, eles são tratados da mesma forma. Exatamente. Esse é o diferencial também. Né? Exato. Essa faz ser um dos diferenciais de vocês. Eu vi aqui os itens que a gente serve na empresa, na sala VIP, né? Por exemplo, você fecha um panorâmico. Você vai lá na sala VIP, a gente vai dar... bebidas, tal, já incluso no seu pacote. Então, os espumantes são espumantes espanhóis, o whisky Black Label, Jack Daniels... Eu provei, são muito bons. É bom falar com alguém que já fez a experiência, né? Os bombons artesanais, né? Então, assim, a gente não coloca sonho de valsa, tal, a gente realmente preza pela experiência, para o cliente sair de lá e falar, nossa, uau, sabe? Então, assim, absolutamente diferenciado. A forma de vocês tratarem a ímpar e não só... Tapete vermelho na chegada, você viu? Excepcional. Não só pelo fato da aeronave ser legal, não só pelo fato do serviço, mas o conjunto disso tudo o que eu posso dizer assim como cliente surpreendente. Boa. Legal. É inimaginável. Parece que custa muito mais do que... vale muito mais do que custa. Sendo sincero. E eu vi aqui que são... Vamos aumentar o preço. Já fica o marketing de olho aí, já né? Fica a dica aí. E eu vi que são mais de 25 mil histórias contadas, né? Sim. Mais de 25 mil...
assim, 25 mil é um número. Só que são 25 mil nomes, 25 mil histórias, 25 mil famílias, 25 mil sonhos. Exato. 25 mil realizações. Então, graças a Deus, né? Eu fico muito feliz que a empresa participou dessas 25 mil histórias. E ainda vai fazer muita história por aí. Exatamente, com certeza. Então, são diversos pedidos de casamento que aconteceram dentro das nossas aeronaves. Assim, diversas chegadas de noivas. Então, assim, a High sempre está em momentos muito especiais. Né? E isso fica gravado na cabeça do pessoal. Então, por exemplo, ontem, né, tinha um amigo meu, né? Ele foi numa reunião lá e tal. Aí ele comentou, tal, eu virei e falei, nossa, caramba, já fiz passeio com eles. Sabe, tipo assim, a todo momento, né? Então, isso é muito legal, porque fica gravado realmente na cabeça. A empresa vai aparecendo, mas não só como uma empresa, mas como a provedora de um momento. Exato. Exatamente. Que acaba criando uma experiência que é realmente ímpar, né? Uhum. Sim. Não só pelo fato da chegada, porque muitas vezes as pessoas... E tem uma associação direta com isso, que é algo tão importante que hoje a gente fala tanto na internet. Muitas vezes as pessoas querem buscar pelo resultado. Exato. Mas e o processo pelo qual? Vocês trabalham com o processo, Sim. muitas vezes. A gente pôs a mão na massa lá desde o início, entendeu? Sim. A gente fez tudo. A gente aprendeu todos os setores da empresa. A gente criou os setores, a gente criou os processos. Uma coisa que eu penso muito é assim, como é que um bom gestor vai ser um bom gestor se ele não sabe como funciona? Como ele vai cobrar? Como que ele vai cobrar? Exatamente. Viver a categoria de base é importante para você conseguir entender Total, cada Sem momento. dúvida, sem dúvida. Hoje, para você criar uma empresa sólida, você tem que saber como funciona cada etapa. Porque às vezes tem uma coisa lá no chão de fábrica, por exemplo, né? Que quem herdou, por exemplo, uma empresa não vai saber. Não sabe O cara só tá como lá no aconteceu. ar-condicionado, no escritório, vendo números, Já nasceu planilhas. naquele momento, né? Sim. Exato. A gente não herdou. E para nós foi um privilégio não ter dado. Porque a gente aprendeu tudo. Lá de baixo, E é a gente foi justamente isso que construindo. preparou vocês, forjou vocês para Exato. poder encarar o melhor, né? Exatamente. Costumo dizer que a gente existem 3 Cs, né? Que as pessoas contam muito, romantizam muito o começar Aham. e todo mundo busca muito pelo conseguir. Sim. Mas esse C do meio, que é caminho. o continuar, O caminho. é justamente um privilégio que a gente tem de poder mostrar para a audiência hoje. Porque é muito legal mostrar, e vocês já são hoje reconhecidos, tem muitos fãs, tem muita gente que sabe, mas eu acho que poucas pessoas sabem como começou. E esse processo pelo qual vocês passaram é onde vocês tiveram que se apaixonar pela marca de vocês. Exato. Exatamente. Exato. A trajetória de vocês é o que fez isso que hoje se tornou a High Class, né? Sim. E aí, o que tá eu ia por te vir? falar. A gente vai pra empresa assim, cara, feliz. Não é aquele, tem que acordar pra empresa. Não. Que delícia que eu vou pra empresa, É sabe? maravilhoso. A energia é muito gostosa. E a gente tenta É- passar isso pros nossos colaboradores também. Pra que seja um ambiente leve, um ambiente gostoso de trabalhar, sabe? É aquela coisa, eu sempre falo isso para eles, né, para os nossos funcionários. A graça da vida está no caminho, né? Não no final, exatamente o que você falou. Então a empresa tem que ser um lugar muito gostoso, tem que ter um ambiente muito legal. Por quê? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida lá dentro, né? Sim. Então, assim, o que adianta? Tem muita gente que trabalha, assim, ganha muito dinheiro e tal, e tá infeliz pra caramba no trabalho. Ou seja, tá caindo cabelo de estresse, tá, não aguenta mais chegar lá no trabalho e tal. Isso é uma vida feliz? Não. Pô, não é, cara. Pede as Não é. contas, vai pra outro lugar, cara. Vai ser feliz, sabe? Vai Dinheiro procurar não é felicidade, tudo, cara. dinheiro não é tudo. O dinheiro tem que ser consequência de algo que você ama, algo muito bem feito. Então, às vezes, se você não se encontrou ainda, se encontra, cara. Porque não dá pra trabalhar em qualquer coisa. Sim. Literalmente. E você E qual que é o próximo impossível aí que a gente vai realizar? Conta aí um segredo pra gente. O que tá por vir? Cara, tem esse projeto de Brasília que tá no forno. Tem o Rio de Janeiro que a gente pretende voltar. A gente já operou no Rio, agora a gente quer voltar pra lá. Legal. E o táxi que a gente tá inovando, a gente tá investindo muito para atingir esse público do ponto A a ponto B. Como a gente disse. Então, na verdade, vocês que conhecem a High Class já, se preparem. Novas aeronaves estão chegando, novas máquinas estão saindo do forno também. E novos sonhos serão realizados com toda certeza. Vão ter que aguentar a gente pelo Brasil todo. Se Deus quiser. Eu vou junto, hein? Eu vou junto. Vambora. Vamos pelo É ar. isso aí. Alguma história curiosa que vocês querem contar pra gente? Algo diferente que aconteceu, que não devia acontecer? Ou algo que vocês já foram provocados pra fazer algo que fosse curioso? Eu vi que vocês trabalham com surpresas. Sim. Já teve alguma vez que alguém não aceitou? Eu ia falar isso agora, cara. teve Eu ia falar isso agora. Você sabe o que eu ia falar? Sei. Do pedido de casamento? Conta a história. Não dá spoiler, não. Vai... Já vamos direto, né? Beleza. Era um pedido de casamento, o pessoal tava... Só que o que o cara fez? Ele emendou um pedido de casamento com uma reconciliação. Cara, Ou seja, ele fez uma Já cagada. tinha tudo pra dar já errado. tinha tudo quando a pra gente dar errado. fazia loucura de amor com o carro, quando era reconciliação, a gente amava.
Já sabia que era 5 minutos de ir embora. Pegava o dinheiro e ia embora. Ali era o trabalho mais fácil que a gente tinha, era a reconciliação, exatamente. Lembra? Aí chegou na sala VIP, o casal nos conversava, o fotógrafo olhou assim e falou, meu, o clima que tá clima estranho, né? Será era que o Josué? Continua? O Josué. Será que continua? Josué, comprou a foto, né? Tu tem que tirar a foto. Vamos tirar a foto. Às vezes o casal é mais retraído, né? Mas nem se olhava. Reservado. Já sabia que ia dar um bochicho. Entrou no helicóptero, o pacote era voo de helicóptero, pousando no Hilton, com um jantar no Canvas e pernoite na suíte executiva lá. O que aconteceu? No meio do caminho, o cara arrancou a aliança, virou e falou, quer casar comigo? A mulher simplesmente falou, você é maluco? Claro que eu não vou casar com você. Você me traiu, pegou e deu uma pesada na cara dele. Uau! E nisso o fotógrafo travou. Aquele climão gostoso. Na época era a comandante não tinha nem pra onde correr, né? Ele tava no ar. Exatamente. E o perigo falar não no ar, hein? Meu Deus do céu. Aí a comandante Aline pegou, travou também, olhou um pra cara do outro, ela mutou pra não escutar o que tava acontecendo atrás. Falou, gente... Ela falou que ela pensou 3 minutos, assim. Eu continuo, volto. Continuo, volto. Ela falou, fui pro hotel, deixei eles lá em cima e não sei o que se acertem. Sim, entregamos até esse serviço, entregamos até o final. Não tem jeito. Entrega até o final. Agora, o que aconteceu depois, nós não sabemos. Eu torço muito para que tenha dado certo, que eles tenham se reconciliado, tudo, mas foi uma situação bem inusitada. Que coisa. Exatamente. Alguma outra história curiosa que vocês acham legal revelar ou não? Cara, assim, tem clientes que às vezes vêm na sexta-feira com uma pessoa e no sábado vem com outra. Isso muito acontece bom. Direto. Estão prospectando ali, estão vendo qual que é a melhor. Na verdade, assim, exato, ele tá em fase de teste. E o pior de tudo, né? Com a esposa de verdade, é o pacote mais básico. Com a amante é o completo. Poxa vida. Acontece bastante também. Acontece. Então, assim, é o que a gente fala, na High Class, como são várias experiências, todo dia tem coisa nova. Então o pessoal tem que ser muito bem treinado, né? Pra estar todo momento ali sendo camaleão. Finge né? que não conhece, finge que nunca viu. O cara foi lá a semana inteira, 3 vezes na semana. Oi, prazer, qual que é o seu nome? Nossa, aconteceu um caso que foi o primeiro dia de um colaborador nosso, o Vitor. Eles acabaram de chegar na empresa, né? Aí a gente colocou ele numa missão. Ele ia junto com um casal pro Guarujá. Lá eles iam pousar na Marina, né? Na Marinas Nacionais. Legal. Eles iam almoçar lá com o casal e depois iam voltar, né? Perfeito. Aí ele foi junto, né? Então, levou a máquina de cartão. Só que era um casal do Panamá. Uau. E eu não sei o que eles pensavam, né? A Marina lá, um lugar super chique e tal. A mulher do cara começou a dançar, a rebolar lá no coqueiro. Tava bem chato lá pro ambiente. Nossa, ambiente bem... Não é mais seleto. Não. Exato. Exatamente. Aí o Vitor virou e falou, poxa, eu não sei o que eu faço aqui e tal, não sei o que. Eu virei e falei, eles estavam bebendo bastante também, bebendo bastante. Eu falei, convida eles discretamente. Fala que você conseguiu uma cortesia muito legal para eles irem jantar, tal, no restaurante chique, não sei o quê. Só que aqui em São Paulo, que você conseguiu. Não, perfeito, tal, não sei o quê, só vou cobrar deles aqui e tô voltando. Perfeito. Falou, o cara ficou super feliz, tal, não sei o quê. Ufa, conseguiram sair, né? Aí ele tinha que cobrar do cliente e era para cobrar 10.340. Só que tava muito sol. Ele digitou um 0 a menos. Cobrou com 1.340. E pra achar esse cara no Panamá, cara? Cara, não os 1.340 não pagavam nem a taxa. Não pagava. As taxas de pouso, né? Aí saíram de lá, a gente levou o cliente, jantaram no Terraço Itália, ficaram super felizes. Não pagou o jantar. Não pagou nada. Não pagou. Primeiro dia de trabalho do Vitor. Brincadeira. Verdade. E tá com a gente até hoje, é um dos melhores colaboradores. Olha que legal. Vocês apostaram de novo. Sim. Valeu a pena. É o nosso braço direito e esquerdo. Olha só, chegaram algumas perguntas aqui e eu queria, da nossa audiência que tá acompanhando a live. Legal. Só para esclarecer, pessoal, também vai ficar gravado, tá bom? E aí vão ter inserções de imagem lá no canal do Podcast TV no YouTube. Umas perguntas que fizeram aqui pra gente. Sempre tive medo de voar, mas acompanho vocês. Alguma coisa para alguém que tem medo? O que vocês podem dizer para quem tem medo de voar? Com certeza. Na verdade, o helicóptero é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Então, assim, ele só pede para trem, elevador e metrô. Né? Então, assim, a chance de acontecer qualquer coisa dentro do helicóptero, ela é muito pequena. Principalmente com as manutenções, né? Estando com as manutenções sempre em dia, piloto, bem né? Então, preparado, bem treinado. Sim. Manutenção em dia e piloto bem treinado, são os pilares. Legal. Você optando por uma empresa de táxi aéreo, você está muito seguro. Totalmente seguro. Você pegar o histórico de acidentes que aconteceram e tal, sim, praticamente todos não eram táxi aéreo. Porque você sendo táxi aéreo, a ANAC fica muito em cima da gente.
A cobrança é maior pela segurança. É muito maior. Então, o piloto tem que passar por cursos diariamente. A máquina, ela é inspecionada. E o táxi tem condição de manter a aeronave, de fazer essas manutenções, entendeu? Então tem capital para poder investir da forma certa. Tem que ter, senão a ANAC não homologa, não deixa virar um táxi aéreo, que não tem condição de manter. Maravilha. Todas as nossas máquinas, né, elas têm contrato com a oficina. Então, assim, mesmo que não tenha que fazer manutenção, como se fosse um convênio. Então, assim, tem que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros ou tem que parar lá a máquina. Não, tá tudo impecável. Vai ver tudo de novo. E mesmo que a empresa, a gente já sabe que a empresa é confiável. Se o medo continuar, acho que eu posso dar um testemunho até da minha noiva. Nunca tinha voado. Eu já fiz algumas viagens, inclusive fiz viagens mais compridas, viagens de passeio panorâmico e tal, mas ela nunca tinha voado. Até o momento em que a gente estava na sala de embarque ali, na cobertura do... A gente fez pelo Mofarred. O Tivoli. Pelo Tivoli Mofarred. Até ali, ela tava assim, eu tenho mesmo aqui. Dá pra desistir? Mas a hora que ela viu a aeronave chegando, se arrepiou, entrou e percebeu que não só a forma que ela foi tratada, mas que era totalmente seguro, transformou a experiência. E é um destravar dela. Ela mesma falou, não tenho mais medo. E ela já tinha voado de avião, né? Ela tinha, mas morria de medo de altura. De avião também. Até pela forma da segurança dela. Então, porque tem gente que tem uma experiência muito ruim com o avião e fica com esse trauma no helicóptero. Mas é totalmente diferente. Não dá o solavanco da subida, é algo tranquilo. Não tem pressurização, não tem aquele impulso na hora da subida, na hora do pouso. O piloto é alguém que acalma. Exatamente. Ele é um cara treinado. Você tem contato treinado direto pra com a isso, tripulação, né? Então, assim, você se sente muito mais seguro. E o pessoal, não sei, eles acham que o helicóptero ele voa cambaleando, assim, né? Não, é totalmente estável. Seguro, né? Então, assim, você entra como se estivesse num carro. Ah, mas eu tenho medo de altura. Tem piloto que tem medo de altura. De fato. Então, assim, o medo de altura que as pessoas têm é de estar próximo de sacada, de beiral, tal. Mas dentro do helicóptero você está totalmente seguro. Não. Outra pergunta que fizeram pra gente aqui é, gestante pode voar? Claro, sem dúvidas. Pode voar, tá? A não ser que esteja próximo... E tem que ter autorização do médico também. Exatamente. Legal. Então, se tiver num período avançado, 7, 8 meses, aí é só com autorização médica. Show. Como não tem pressurização, se porventura tiver uma grávida, né, uma gestante que precisa ir, por exemplo, São Paulo, Guarujá, São Paulo, Rio de Janeiro, o médico vai indicar que ela vai de helicóptero. Legal. Para ela não ir de avião devido à pressurização, entendeu? Show, então é mais seguro, exatamente. E de quem já nasceu até 2 anos, pode voar também, do 0 aos 2 anos, só que tem que estar no colo do pai ou da mãe. Exatamente. Muito bom. E se tiver dúvida, se for uma gestação de risco, alguma coisa, converse com a médica, se tiver recomendação. Sempre. Tranquilo. Exatamente. Outra pergunta aqui. Dá para conversar dentro da aeronave? Sim. Falou no fone, no headset, todo mundo está se ouvindo. É um canal de comunicação aberto entre todas as pessoas. Exato. E o piloto também consegue deixar privativo para quem está atrás. E às vezes ele fecha para poder falar com a torre, porque não tem necessidade dos passageiros ouvirem a comunicação com a torre. Entendeu? Eu acho super legal. Até coloco para gravar aqui o microfone dentro do... Você chegou a ver durante o voo os helicópteros se comunicando ou na hora não tinha? Não. No momento que a gente viu, eu não vi nenhuma outra coisa no ar a não ser a gente. Na verdade, a Highclass é uma das poucas empresas que voam de noite. Se você vê um helicóptero à noite sobrevoando, ela provavelmente deve ser da Highclass. Grande chance. Nossos voos são praticamente todos à noite. Assim, e eu já peguei o ponto de travessia da Marginal, ali eu já fico olhando assim, Highclass passando. Outro dia a gente estava indo para a empresa, tava saindo da Lapa, um trânsito travado na Marginal, vimos o nosso helicóptero passando e eu falei, caramba, né, cara? Podia estar nele. Podia estar lá. Casa de Ferreira, espeto de pau, o cliente lá se deliciando. A gente quase não voa, a gente voa muito pouco, cara. Muito pouco. Olha só, tínhamos que começar esse propósito aí, tá bom? Vamos passear mais vocês também, por favor. A gente usa mais para trabalho mesmo. Para nós, cara, quase nunca. É uma ferramenta de trabalho. Como se fosse uma impressora. Uma impressora de uma gráfica. A gente sempre usa esse exemplo. Sim. É uma máquina que está feita para trabalhar. Exatamente. Não é para a gente curtir. Não é brinquedo, exatamente. Sensacional. Então, para você que fez a pergunta, dá para conversar? Dá para conversar. Se você tirar o fone, o barulho da própria aeronave, do motor da aeronave, não vai deixar você se comunicar. Mas através do fone, você consegue ouvir perfeitamente tudo que está dentro da cabine. Todo mundo que está usando o fone consegue ter essa intercomunicação. Então, dá sim. Mesmo sem o fone, não é também assim algo tão... que não incomoda tanto. Não é impossível. Tanto que as gravações que a gente fez dentro da aeronave, eu consigo ouvir a voz de todo mundo conversando. A acústica dentro é boa. Claro que é mais confortável o fone, sem dúvida. Com o fone a gente não escuta tanto o barulho do motor, escuta nitidamente. Porque ele tem o... Como chama? O abafador de ruído. Isso. Então o que está fora não... É bem soladinho mesmo. Então, se você tem... eu tenho medo de o volume ser muito alto, tal, do som, nada. Vai tranquilo que vai ser divertido. Quem tiver mais pergunta pode mandar aqui.
Tem uma última pergunta agora, quero saber de vocês. Posso fazer uma pergunta impactante? Posso fazer uma pergunta até meio chata aí? Claro, com certeza. A gente está vendo ultimamente muitos acidentes aéreos acontecendo pelo Brasil. E eu tenho uma opinião minha que é o seguinte, talvez eles sempre tenham acontecido, mas agora pelas mídias sociais faz muito hype pra galera ficar compartilhando esse assunto. Então, eu notícia acho que vende, né? Notícia ruim é o que vende. Eu acho que sempre aconteceu, eu pelo menos que tô nas reportagens, trabalho com jornalismo, entendo que sempre aconteceu. Sim. Mas eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. Por que tá acontecendo tanto? Se tem realmente um aumento de número de acidentes aéreos? Sim. Se aconteceu já alguma vez com a High Class? Na verdade, a ANAC, né, de um tempo para cá, ela intensificou muito a cobrança do SGSO, que é justamente essa parte de segurança da aviação, né? Então, na verdade, esses acidentes têm diminuído muito. Porém, São Paulo, ele tem a maior frota de helicópteros do mundo. Uau! Né? E o maior tráfego E o maior também. tráfego também. Acho que já passou Nova York. Passou. Né? Então, assim, a chance de acontecer alguma coisa em São Paulo acaba sendo muito maior do que qualquer outro lugar, devido à quantidade de aeronaves, né? E outra coisa que acontece muito com helicóptero e avião, particular, né? Se cair um avião na Amazônia, vai passar em todos os noticiários. Se cair um helicóptero... Do mundo. Sei lá, em Las Vegas, vai passar em todos os... Por quê? É algo novo, é novidade. Puta, um helicóptero caiu, tal, não sei o quê. Tem muito mais gente se matando com carro do que com aeronave e não dá a mesma repercussão. Sim, exatamente. Sim. Porque virou comum. Hoje em dia, a pessoa bebe, enche a cara, bate, mata as pessoas, só que não passa mais na TV porque, putz, só mais um. Né? Só mais um que bateu. Comum. Então, assim, a chance de acontecer um acidente, infelizmente, né? Num carro, assim, em qualquer outro meio de transporte, é muito maior do que um helicóptero, do que um avião. Tanto é que a gente está indo para 12 anos e 0 acidentes, 0 incidentes. Uau! Nem próximo de um acidente. Nunca nada. Nunca. Então as precauções fazem com que a segurança venha a ser à tona. Né? Treinamento o tempo todo. E outra coisa, o que você comentou de treinamento, eu acho que é o essencial. Porque, por exemplo, o piloto entrou dentro da aeronave, viu que tem qualquer coisa ali que precisa... Não decola. Não é o... não, mas o patrão tá falando, o patrão a gente chore, não é daquele jeito, não é daquele tipo das antigas que, não cumpriu a missão, tchau, rua. Não, pelo amor de Deus. A missão é manter todo mundo bem, seguro e voltar para casa. A aeronave de uma empresa de táxi aéreo é mais segura do que uma aeronave de alguém particular, provavelmente. Assim. Na teoria, sim. Na teoria, sim. Só para você entender, questão de manutenção, né? Um Robson 44, que é uma aeronave da frota. Se for no táxi aéreo, quando chega no final das 2.200 horas, você precisa refazer o helicóptero todo, praticamente. Chama overhaul. Né? Que o táxi aéreo gasta ali em torno de R$1.800.000 para você deixar ele apto a voo de novo. Né? Para o táxi aéreo. Para o táxi aéreo. Porque a ANAC exige que você faça todos os itens recomendados pela fábrica. Então, ela entende que você vai colocar muito passageiro ali. Exatamente. Você vai se colocar em risco. Uma aeronave particular não precisa fazer nada. Só precisa trocar pá. Só as pás do rotor principal e rotor de cauda. Você entende? Então, assim, a exigência de um táxi aéreo é extremamente maior do que uma aeronave particular. Então, uma aeronave particular, se o proprietário não quiser trocar o motor, não quiser refazer o motor, ele não precisa refazer. Isso é uma coisa que a próprio pessoal da ANAC não entende. Por quê? Os dois levam pessoas, os dois estão no ar. Poxa, igual... Eles entendem que a gente vai levar muito mais pessoas, entendeu? Se o particular, ele vai levar... Ele, a família, então deixa ele. Se ele tá colocando a família dele, ele mesmo tem que cuidar da segurança. O que chega a ser um absurdo, né? Então, mas a aeronave é dele, ele vai pôr... Exato, exatamente isso. Mas é por isso, então, que a maioria dos acidentes aéreos acontecem em aeronaves particulares. Também, acredito também na questão do treinamento do piloto. O piloto táxi aéreo, ele tem diversos treinamentos, né? E assim, ele, pelo menos na High Class ou nas outras empresas, eles são treinados realmente para fugir de certas situações. Entendeu? Das panes. De pane, de qualquer coisa assim. Não que um piloto particular não seja treinado para isso, de forma alguma. Ele é treinado. Porém, mas o do táxi aéreo é muito mais exigido. Exatamente. Muito mais. Então, no táxi aéreo, você tem que revalidar todos os cursos do táxi aéreo, se não me engano, a cada